Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, sexta-feira, uma sexta-feira de sangue vermelha, aí mundo afora, né? Muita gente falando que seria especificamente o efeito da Turquia, só que a gente pode ver que aqui no Brasil a queda foi de uma magnitude muito maior. E na minha visão, o que gerou isso aí foi que ontem no debate falou-se muito aí em taxação de dividendos. E eu acho que o mercado sentiu, né? Então, o mercado, a gente sabe que o mercado, os locais aqui são geralmente compradores de mão fraca mesmo, né? Eu não vou nem falar o termo aqui, eu gostaria de falar, mas eu não vou falar. O que são os traders, os gestores, o pessoal daqui, começa com C e termina com ONs. Então, quando tem qualquer espirro lá fora, a coisa vai para baixo. O bom é quem pega a venda, né? Ou quem tá líquido para poder comprar mais. Mas perceba aqui, ó, S&P 0,71, Dow Jones 0,77, Nasdaq 0,67, petróleo subindo e o pessoal aqui em pânico, tal, como geralmente costuma acontecer. Eu faço sempre os estudos aqui, pessoal, das criptomoedas, vou fazer em seguida. Eu peço que vocês se inscrevam, deixem o like, aí participem da área de comentários ali que ajuda o nosso trabalho a chegar ao maior número de pessoas. Para quem não viu, eu gravei o cenário em vídeo mais cedo, sempre aparecendo aqui, sem me esconder, me manifestando em momentos de turbulência, né? Então vamos aí para o radar para ver o que a gente pode esperar para a semana que vem. Ok? Então também deixo aqui o convite para vocês se inscreverem no Informe Cenário. Fica sempre na descrição do vídeo. E também no Seja Bem-vindo à Bolsa, que é um treinamento gratuito, que é a nossa porta de entrada para a Bolsa de Valores, qualidade digital de som e imagem, editado. Tudo de bom aí o treinamento. Ok? Criptomoedas em queda. Isso daí nós acertamos desde o início, né? Tanto a alta quanto a baixa agora. Vamos ver o que os gráficos têm para nos dizer. Depois eu vou mostrar um pouco também da posição dos estrangeiros no índice. Não dá para saber o que eles fizeram hoje, mas até ontem e no mercado à vista até a quarta, que é o que a Bovespa, no caso aí a B3, né, disponibiliza para a gente. Ok. Então eu vou começar aqui, como sempre, pelo Bitcoin. Eu faço os estudos em dólares americanos. Então o Bitcoin, o ponto, para quem opera de forma mais arisca nessa pinça de topo, poderia ser uma saída mais técnica aqui, na perda de 7.815, né? Então é uma formação de topo duplo, uma simetria. O alvo da figura mesmo seria 6.079, 6.080. O Bitcoin vem em 6.128. Eu acho que ainda desce aqui para testar esse ponto, talvez até os 5.800 dólares. Mas o objetivo da figura, tecnicamente, onde de repente teria que zerar uma venda, uma operação short, seria 6.080. No caso do Bitcoin Cash, que nós temos aqui, ele já tinha dado a venda aqui em cima, aí perdeu um eixo de topo duplo aqui no 740, ele veio no 662 e depois ele veio no 645. Perdeu. Qual que é o alvo? Fundo do dia 6 de abril a 600 dólares, ele foi, repicou e está na região aqui por enquanto. É que assim, o mercado ele vem de uma queda forte, dele atinge um alvo, né? Abaixo do alvo continua a queda, acima pode ser até um setup de compra. Ontem nós tivemos um sinal que foi um arame, mas aí hoje já não está acionando o sinal, mas ainda não está anulado, também a não ser que perca a mínima da semana. Lembrando que sábado e domingo trabalha. E aí geralmente as surpresinhas aí vêm no final de semana, nos últimos tempos aí do Bitcoin. E do Bitcoin Cash, das criptomoedas em geral. Não é possível. O meu celular e meu WhatsApp, quando
quando eu começo a gravar, eu acho que o pessoal adivinha. Se fosse ao vivo, seria sacanagem, mas... Aí, falando um pouco do Ethereum aqui, foi o Ethereum que me levou a acreditar que a gente teria uma queda generalizada. Teve a perda de 440, depois do 418, depois dos 405, né? Então, se a gente for avaliar que tinha um alvo em 363 e depois um outro aqui em 358. Né, o mercado buscou os dois, é aquela história. Tem operação vendida a zero. Ele fez um ombro, cabeça, ombro. Aqui, ombro, cabeça, ombro. Perdeu a reta pescoço. Aí veio aqui embaixo, é aquela história, pessoal. Tá no alvo. Abaixo continua a queda. Mas o mercado fica na dúvida para vender. Se tem rompimento falso, muitas vezes é setup de compra. Certo? No caso do Ripple, a mesma coisa, né? O Ripple, ele, até pelo valor nominal também, né? Meio que uma Maria vai com as outras aqui. Eu nem sei se vou continuar estudando essa criptomoeda, sinceramente, talvez eu tire aqui o Ripple, mas... Ontem tinha um sinal de fundo, que era um arame. Hoje não está confirmando, mas é o que eu comentei. Vi de final de semana, tem distância de média, vem de uma paulada muito grande aí da venda dominante e tal. Ok? O pessoal está me passando uma informação aqui. Maravilha, o pessoal falando dos destaques do dia aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui no petróleo também. Crude Oil. WTI. Hoje uma alta boa, né? Na semana, pessoal, a gente sempre faz esse exercício aqui. Hoje é dia 10. Semana passada foi dia 3. Então tinha fechado a 6861, hoje 6771. Na semana uma queda de pouco mais de $1. Dando uma sinalização que o petróleo vem na média e aqui ele vai decidir. Isso, o petróleo em Nova York. No caso do Brent, Brent Crude Oil, uma alta de 1,22, já num ponto mais técnico, também deve ter um retorno à média de 74, e ali funciona como divisor de águas. Para ter algo novo tem que romper e permanecer acima dessa média, né? No caso do EWZ, nós temos aqui uma forte queda, né? Porque o EWZ, pessoal, ele é impactado pelo dólar, conforme o dólar sobe, ele cai e vice-versa, e também pelo que acontece aqui no Brasil. Então, na minha opinião, vendo aqui um gráfico semanal e tudo, é uma... Assim, em uma semana devolveu o que subiu em 3. Isso é fato, isso é bolsa. É o que eu falo para os alunos, vai montar um negócio para você ver, né, quanto tempo demora o retorno e coisa e tal. Então, eu estou respondendo para a galera aqui. De qualquer forma, veio na média, né? E além de ter vindo na média, tinha um ponto aqui, na verdade, este ponto especificamente, né? Que é o 37,31, que era um ponto de forte resistência. Semana passada bateu 37,65 e essa semana 37,62, quer dizer, fez realmente barreira e o mercado voltou. E eu acho que retoma a força compradora, vide fluxo, algumas coisas que eu vou mostrar a seguir. Então, para mim, é oportunidade de compra. Nem que seja um repique até a média, ok? Então eu vou mostrar, por exemplo, aqui, eu mostrei no cenário em vídeo mais cedo. Na semana passada, primeiro é interessante a gente comentar que vence o índice futuro na próxima quarta-feira, né?
Então o mercado vai ficando mais volátil mesmo. Na semana passada eles começaram com saldo positivo de 86,110 e hoje amanheceram com 118,207 os estrangeiros, quer dizer, estão comprando o mercado futuro. Só que eles não estão vendendo o mercado à vista, né? Vamos ver aqui Vamos dar uma olhada aqui, fazer a conta juntos. Abrindo aí a planilha para a gente fazer a conta, né? Eu fiz no cenário em vídeo, mas muita gente não viu. A gente teve 1/3 da audiência, então acho que faz sentido eu fazer aqui, né? Colocar uma ampulheta ali até abrir a planilha, não precisou. Então, aqui marca do dia 1º até o dia 8. De ontem ainda não traz a informação. Então, 27.690.403 menos 27.102.796. Então, estão com saldo de 587.607.000. Quer dizer, estão comprados no futuro e não à vista, né? Então, uma queda dessa, eu acho que é, na minha visão, pelo menos, oportunidade. E eu acho que o mercado semana que vem vai subir forte. Antes de passar para o mercado doméstico, né, falar um pouco da Bolsa de Xangai, que subiu de leve, aí dá para a gente ver. Subiu 0,03 e a Europa, assim, teve forte queda, né? A Bolsa do Brasil parecendo a Bolsa da Holanda aqui, né? Caiu 9,23. Nossa, um espirro aqui. E também quando começar a subir, se começar, eu acho que vai subir sem freio. No caso do índice DAX, nós já vínhamos comentando que tinha uma formação de ombro, cabeça a ombro, hoje acionou. Só que ombro, cabeça a ombro inclinado, ele tem limitações aí até onde ele pode ir. Então nós temos um suporte aqui, buscou o suporte, pode fazer um fundo, se não vir aqui fechar esse gap, ou até mesmo na mínima aqui do dia 4 de julho, ok? Aí vamos comentar aqui das bolsas de fora, depois eu vou aqui para o mercado doméstico. Nós temos aqui o Dow Jones. Abriu o Dow Jones, uau. Então tem 0,77 de queda. Nós tínhamos comentado também que tem um topo duplo. E pessoal, é aquela velha história. Toda vez que o mercado tem um movimento forte, principalmente para baixo, o assessor da corretora, o gênio, dando um monte de opinião, dizer, é software que trava, é a mesma história, é bolsa. Então assim, o mercado, por exemplo, a gente pegou um movimento aqui de 69 mil pontos até 82. Porra, você sabe que é assim. Então o cara que é reclamão, que é dramático, que enche o saco meu e de outros profissionais de corretora, que fica chorando quando porra, pega alta e zera quando chega num determinado patamar. Porque a bolsa é assim, ano de eleição fica pior, né? Então, semana que vem pode subir 5 mil pontos, como pode continuar caindo. Dependendo, você pega uma pesquisa no final de semana que mostra o Alckmin na frente, o mercado pode abrir com um gap de 2 mil pontos, quebrar vendidos, tem alguma coisa a favor do Lula, pode acontecer o contrário com a compra. Então é um momento de maior volatilidade. Então você tem que ter consciência. Você pode ganhar muito se acertar o caminho mais provável, mas existe o risco. Isso eu estou falando no índice. Agora, ações, você pode montar uma carteira defensiva. É isso que a gente vai tentar explicar na imersão. Trabalhar com dólar, então tem sempre as possibilidades, mas tem que ter, por exemplo, o camarada que quer fazer day trade, operações de scalping, quer alavancar com termo, não é momento. É momento de trabalhar de forma moderada com índice, com dólar. Então, o que a gente vai ensinar na imersão de setembro justamente é isso, é trabalhar conforme a gente tem esse momento, com equilíbrio, com técnica, e as possibilidades para quem tem essas características e segue com disciplina são únicas, né? Então, por exemplo, no caso a gente viu o Dow Jones aqui, eu tinha comentado que tinha possibilidade grande aqui de um topo duplo, foi acionado, né? Só que é aquela história, você tem um topo duplo, mas você tem aqui um eixo que não foi ainda vazado, 25,120, e respeitou a média. Então, na minha opinião, na segunda-feira vai subir. Eu acho que vai mostrar resiliência. No caso do S&P,
Ele também não sustentou acima do 2,848, se aproximou da média de sua sombra, isso favorece a ponta compradora. No caso do S&P, a gente pode apagar essa reta azul aqui. E a gente pode traçar, por exemplo, uma reta auxiliar, que pode ajudar aqui nos nossos estudos, inclusive pode segurar os preços, né? E no índice Nasdaq, né, o candle é até verde, apesar de ter sido queda. Tem sinal de topo duplo, mas está acima de média do topo anterior. Eu acho que a compra está preservada, inclusive, se respeitar a média e romper depois aqui o 7923, aciona um pivô de alta capaz de romper a máxima histórica. Então a gente viu o fluxo, vamos para os gráficos aqui no mercado doméstico, né? Então, observando um gráfico semanal aqui do Ibovespa, né? Primeiro que existe uma região importante aqui, ó, que é este topo de outubro de 2017, que é 78,024. Eu acho que se o mercado reagir e passar acima desse ponto, a gente pode ter a formação de um fundo e tem as médias também como referência, né? O mercado está entre a retração de 50% e de 61,8 de FIBO. Então, por enquanto, é uma correção, volume mais ou menos aqui na média e tal. Pela volatilidade que a gente tem no momento e pelo fato de ter vencimento de índice, eu acho que entre segunda e terça-feira esse ponto será testado, né, por fluxo, pelos fundamentos, posição dos estrangeiros no índice no mercado à vista. Eu acho que esse ponto, segunda ou terça, vai ser testado, que é o 78.570. Se ele for rompido, joga o mercado nos 80 mil pontos no final da semana ou na segunda-feira da outra. Então eu faço novamente um desafio do Te Vejo nos 80 mil pontos. Eu acho que no dia 20/8 vai bater nos 80 mil pontos. Ou no dia 20 ou no dia 17. Se eu fosse apostar, apostaria no dia 17, mas eu não duvido que feche próximo e no dia 20 realmente toque essa região. Então essa aqui é a minha opinião. Está na banda de Bollinger inferior, aliviou indicadores, tem um pivô de baixa sim, abaixo de 78.573, só que tem fluxo de fora. Inclusive eu falava para vocês durante a semana o seguinte: se não entrar grana nova, o mercado não vai subir, né? Então, se não tiver dinheiro novo, pessoal, não sustenta. O dinheiro só fica girando, ok? Então é isso aí. No caso do BOVA11, eu tinha traçado uma linha de tendência de alta. O mercado a tocou hoje. O BOVA11, só que o volume foi muito alto, né? Então isso aqui ou é a exaustão da queda, ou tem gente descarregando. Eu não vejo um motivo, por exemplo, uma queda dessa magnitude, sendo bem sincero. E o BOVA11, além de ter buscado aqui essa linha de tendência de alta, ele veio numa região que gerou a alta atual, que é o 73,24. Ele chegou a tocar hoje 73,40. Né? Então é uma região de suporte, a gente pode até marcar aqui, e que pode sim gerar um movimento de repique. Aí pode ser um repique um pouco mais forte ou somente mas de repente o suficiente para pegar a movimentação. Enfim, eu acho que é oportunidade de compra, pessoal. Acho que pelos fatores que eu citei anteriormente, ok? Vamos dar uma olhada aqui no dólar. Então o dólar, a gente tinha comentado que tinha um sinal de fundo duplo, inclusive ele veio certinho no 3702,500. Ele bateu aqui, ó, 3702,500 milimetricamente. O eixo do W que dava a compra era o 3794. As médias se cruzaram, o gap atraiu os preços, tem o alvo aqui a 3.913. Pode chegar perto, como eu comentei mais cedo, eu iria realizando o lucro da minha posição se tivesse comprado no dólar. Falando do índice, o índice ainda tem até as 18 aí para fechar,
Mas o que a gente vê aqui? Assim como o BOVA11 ele buscou um suporte forte, que gerou a alta atual, que é o 76.105, ele chegou a tocar aqui 76.020. É uma retração, perto de uma retração de FIBO de 50% também. E eu acho que essa queda é a oportunidade de compra. Você tem um mercado em alta, pelo que eu conheço da análise técnica, você compra na correção, né? Perto de uma das retrações de FIBO, perto de banda de Bollinger inferior. Então eu não duvido o camarada comprar no 76 agora e entregar nos 80 na sexta-feira que vem. Ou na segunda, dia 20. Eu acho uma possibilidade. Só que aí vai ter a rolagem, né? O valor numérico muda, o contrato seguinte entra uns 700, 800 pontos a mais. Aí é só se fazer a conta aí e não tem segredo, né? Porque tem o spread, tem os juros e tal. Pegando aqui um gráfico de 30 minutos, o mercado buscou um forte suporte, que eu citei anteriormente. Aqui a gente está vendo ele em detalhes no intraday, que é o 76.105. Né? Ele buscou, tem um sinal de fundo, só que, pessoal, a maré hoje é para baixo, o mercado dificilmente, né? E tinha um mastro bandeira aqui que eu comentei e ontem era uma flâmula de novo, ó. É que depois do gráfico desenhado é mole, né? Mas aqui era um mastro bandeira e aqui era uma flâmula, que muda pouco. A diferença é que a flâmula é em formato de triângulo, foi lá, deu a paulada de novo. Agora tem um sinal de fundo, até de rompimento falso. Foi no 76.020, mas dificilmente hoje vai reagir. Tentou reagir um pouco aí há um tempo, uns minutos atrás, foi no 76.840, mas hoje a maré é para baixo, mas acho que semana que vem vai ter compra. O pessoal vai raspar o tacho aí e vai elevar os preços. Certo. Estamos falando das bolsas americanas de fora, criptomoedas. Vamos dar uma olhada agora. Hoje eu não vou fazer destaque do dia, não, porque não tem nem como destacar, pessoal. Eu vou destacar o que aqui, ó? Destaque do dia foi o cabo da Ciolo ontem no debate. Né? Vai destacar a ação aqui. Destaque foi o debate que o cabo da Ciolo foi o destaque. Você imagina o nível, né? Que eu vou destacar o que aqui, ó? Tudo com queda de... Eu vou seguir a sequência do YouTube aqui. Se eu for destacar aqui, não faz o menor sentido. Destacar se está tudo em destaque, tudo destaque vermelho. Se espremer a tela e sai sangue. Então eu vou fazer aqui a sequência de 7 ações, depois eu vou fazer os fixos, depois eu faço a sequência de 7 ações. Então eu vou lá de Petrobras. Petro 4. Petro 4, para quem ficou com a ação na mão, pessoal, sabia que tinha um alvo, tem o alvo aqui, tem que vender, eu acho que é oportunidade aqui na média. Então Petrobras para mim é compra, tá dando sopa aqui na média. No caso da Vale, a Vale é sempre do contra, né? Hoje tá tudo caindo, ela tá de lado. Para contrariar um pouco. Tem um sinal aqui de topo duplo, só que teria que acionar aqui os 50 e 24, 50 e 25, aí o gap puxaria ela no mínimo para os 49. Só que Vale é Vale, eu não duvido que ela contrarie aqui, ela suba porque caiu, inclusive com baixo volume. No caso de BBAS3, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada no semanal, né, quanto que fechou. Aqui no dia 3, 34,23, agora 31,75, é uma queda importante. Eu ainda continuo achando que em agosto busca 37, né? Houve a falha no rompimento do pivô quando ela rompeu 33,74, né? E agora ela precisa, o divisor de águas para mim é o 32,09. E acima a compra retoma, abaixo ela vai pressionar o 31,32 aqui e o fechamento desse gap. Ok? Eu vejo como oportunidade, mas não de entrada uma vez. De repente, para quem já realizou lucro, vai entrando aos poucos. Compra 20% num dia, de repente começando por hoje, mais um pouco na segunda, porque a queda foi com volume. Ok? No caso de Bradesco, eu já acho que seria uma compra imediata. O gráfico é parecido com o do BOVA11 do índice futuro. Ó. Ela tinha um alvo aqui a 28,52. Ela tocou 28,64. Pode descer mais um pouquinho, de repente pressionar aqui
O 28,59, alguma coisa do gênero? Pode, né? Mas eu acho que as quedas seriam oportunidades a partir de agora, oportunidades claras. E no caso de YouTube, ela veio abaixo desse ponto aqui, que é o 43,45, então ela deve vir no 42,44 aqui testar. Mas eu, por exemplo, acho que seria, assim como o Banco do Brasil, o início de uma compra, diferente de Bradesco. Mas você fala, pô, professor, mas os bancos andam juntos. Nem sempre, eles andam predominantemente juntos, mas você pode posicionar de forma diferente. Ok? Mas tem vendedor na área, isso aí não tem dúvida, só que na minha opinião, você não vai acertar o olho da mosca. Você tem o mercado em alta, você não compra no topo. Quando tem a queda aguda, se você acredita na manutenção do movimento altista, é a oportunidade. Então, você olha um semanal, por exemplo, de YouTube aqui na tela, subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, de candles verdes aqui a gente tem 7, tem a correção, né? Então acho que vem a correção para você ver que está numa região aqui anterior importante para entrar sangue novo e continuar elevando os preços. Ok? Então vamos falar hoje de SAPR11, Rente 3, Unip 6, Natura Smiles, Petro 3 e BIF 3. Então vamos lá, SAPR11. A SAPR11, pessoal, eu acho que é uma daquelas ações premium que estão dando sopa. Para quem pensa em médio prazo, não é um papel de trader, na minha opinião, né? Então, eu acho que se você for observar fundamento, se você for observar a simetria, compará-la, por exemplo, com ações do setor, é oportunidade. É uma ação que a gente está vendo hoje a 44. E se, por exemplo, você começa a ter grana de fora, você começa a ter um possível governo reformista crescendo em pesquisas, não só de presidente como do estado do Paraná também, é uma ação que a gente pode estar vendo ela a 44 hoje e está vendo a 60, 70, 80 reais no fim do ano. Eu acho uma possibilidade, né? Então é aquele tipo de ação que está dando sopa para quem trabalha por fundamentos, observando o médio prazo, na minha visão. Daí a gente tem a Rente 3. A gente falou bastante de Movida durante a semana, né? O que eu acho assim, quando eu faço as críticas, muitas vezes aos entendidos, aos traders, pessoal de tesouraria, os gestores que são um negócio que começa com A e termina com ONs, o que eu falo? Por exemplo, quando o movimento está lá no fundo, que a gente está falando em compra, eles estão falando em venda. Quando está no topo, que é para realizar lucro, eles falam em compra. E quando o mercado mergulha, que é a oportunidade de compra, eles falam em venda. Então, tem algo inconsistente, o mercado prova quem está certo ou errado, né? Então, é por isso que eles não gostam de mim. Como eu não sou colega deles nem nada, não faço parte do mercado, eu sou trader igual você, eu posso falar. Então eu não preciso ser politicamente correto, né? Justamente a ideia, se eu quisesse ficar preso a alguém, eu tenho uns 7 ou 8 interessados em patrocinar o canal, me dar dinheiro, me dar uma série de coisas. Só que justamente para eu poder, eu não digo que um dia eu não possa, de repente, buscar um apoio, que não é fácil manter a equipe, manter os trabalhos de forma independente, mas no momento dá para segurar a onda por enquanto. Mas eu estou sendo bem claro, eu não descarto no futuro, porque às vezes chega um momento que aperta, né? Mas por enquanto. Então, no caso da Localiza, é um papel com bons fundamentos, pode descer no 22,50 com facilidade se a maré continuar para baixo, mas a gente tem aqui uma possibilidade de um triângulo grande. Se ela adentrar esse triângulo, por exemplo, na segunda ou na terça, seria um sinal de compra, porque seria um rompimento falso da figura. Então pode configurar aí a oportunidade. Tem ações que estão caindo mais, seriam compras mais assimétricas, melhores oportunidades, mas não deixa de ser em rente. A grande questão, pessoal, por exemplo, eu falo aqui que a conversa é de trader para trader, eu sou trader igual a você. Eu trabalho em prol da nossa comunidade. O camarada geralmente que tá aí fazendo tudo gratuito, baratinho, ele trabalha para o banco, para a corretora, essa é a diferença, né? Então, é bem por aí.
Falando de Unip, ela é uma das poucas ações, como eu comentei outro dia, que estão em tendência primária, secundária e terciária de alta, ó, plena, né? Uma ação tá longe da média de 21, é difícil a ação deslanchar, né? Então o camarada ele vai comprar, ele sabe que está longe da média, então a ação não tem aquele impulso que poderia, só que a tendência é de alta. Eu, por exemplo, se eu pensasse numa ação dessa para médio prazo, eu dividiria o lote numa 5 ou 6 partes e compraria, sei lá, um quinto ou um sexto toda sexta-feira daqui para frente. Dificilmente você vai fazer um preço médio ruim, né? Agora, você compra agora, ela pode descer porque ela está longe da média no semanal. Mas você quer trabalhar de forma mais técnica, mais colada, por exemplo, no que diz o gráfico, ó, traça uma linha. Por exemplo, você compra tudo agora, a linha é stop, perdeu, você cai fora e aí espera uma oportunidade de comprar melhor. É uma técnica particularmente que eu acho que faria sentido aí nesse caso. Certo? E quando eu falo essas coisas aqui, pessoal, só para ficar claro, eu não falo porque eu tô nervoso, não. Eu estou sempre calmo, de verdade, 100% do tempo. Não fico alterado, não fico nervoso. Eu falo essas coisas calmo, tá? Então não é nada que eu esteja incomodado, esteja nervoso. Não, eu falo essas coisas calmo porque é o que eu penso e eu acho que eu tenho o direito de emitir a minha opinião. Simples assim. Só a segunda-feira eu vou falar dela, mas hoje saiu o balanço da JHSF, veio muito bom, só que no mar de sangue que nem hoje, quase não tem nada que sobe, né? Pessoal, Natura é um caso sério. Eu, particularmente, aqui em casa a gente gosta dos produtos da Natura, a gente até gosta, mas a gente gosta mesmo dos produtos da The Body Shop. Depois da compra, a ação ficou maluca, ficou volátil, foi para um lado, foi para o outro, mas aparentemente o grau de alavancagem está muito alto. Isso se reflete no gráfico, né? Natura é aquela ação que você olha e você fala, caramba, eu tô vendo ali no gráfico Natura em queda, por exemplo, hoje caiu 7,17. Só que você olha, por exemplo, os fundamentos, o gráfico, nesse caso, reflete os fundamentos. Só que são fundamentos que estão deteriorados, mas eles podem mudar, porque a empresa é saudável, é bem administrada, tem bons produtos e tal. Então, no caso de Natura, ela está num ponto ótimo, onde você tem assimetria e bom risco-retorno. Você tem ela longe da média no semanal e tem ela sobre uma LTA no semanal. Então, de repente dá para olhar o que for fazer semana que vem. Ela pode sim fazer um fundo sobre essa linha ou um pouquinho abaixo. Agora, se perder a mínima da semana, ela fechou praticamente na mínima, ela teria alvo aqui no 21,87, que é esse fundo marcado em meados do ano passado. Mas é uma ação que eu confesso para vocês que eu estou de olho, ok? Aí tem Smiles, Petro 3 e BIF 3. A Smiles aí na tela, ela mostrou resiliência na semana. Você pega uma semana de sangue dessa, a ação no dia 3 estava 54,50, hoje está 54,11. Mostrou resiliência, está acima das médias, parece desenhar um triângulo, é uma ação que chama atenção também. É o caso aí de Natura, não tem um sinal mais forte, mas se ela romper a linha de cima, ela aciona esse triângulo no sentido ascendente. E se romper 56,75, ela monta um pivô de alta. Aí falar aqui de Petro 3. Eu acho que a compra também, assim como a 4, está sobre a média, uma correção normal. E eu acho que a Petrobras aqui no perto dos 22 abre oportunidade de posição. Perdeu 22, alvo imediato nos 21, só que veja que os 22 aqui, além de estar a média, tem esse fundo, né, 22,14 do dia 4 de abril, então ela poderia inclusive puxar uma alta caso segunda-feira o humor do mercado seja diferente. E aí BIF 3 para a gente finalizar. Eu vou deixar, pessoal, hoje, eu vou comentar em seguida, além de eu deixar o link do cenário, Eu vou deixar o link do cenário, minha equipe preparou uma descrição ali do vídeo, acho que vai ter o link do 360, que é o nosso curso de análise técnica de prateleira também, que muita gente pediu. E vou deixar o último dia da pré-lista para imersão.
eu acho que o setor como um todo, os mais complexos, são o setor de telecomunicações, o setor, assim falando em setor, né? Então, telecomunicações e tal, o de frigoríficos também é duro de operar, e o de aviação. Talvez o mais complicado seja o de frigorífico. Tinha um gap, a gente apontou o fechamento dele já faz tempo, fechou. Só não sei porque que tá cinza aqui, eu costumo pôr amarelo. Deixa eu ver aqui. Pessoal, só para não perder o hábito aí, domingo acho que vai ser Corinthians 1, Chapecoense 0. Tá bom? E ontem, para mim, o vencedor do debate foi o Cabo Daciolo. Se eu fosse um aloprado, eu votaria nele. Mas como eu tenho filhos, empresas, sou um brasileiro patriota e que gosta das pessoas e do país, sou um sonhador, eu não vou votar. Mas que ele foi o destaque do debate, isso daí não... Quando ele falou para o Ciro Gomes que ele era fundador do Fórum de São Paulo e que ele conhecia a Ursal, eu e meu filho olhamos um para o outro aqui, minha filha estudando de Direito. A BIF 3 ela tem ela tinha um alvo no gap, depois no 6,19. E ela veio no 6,26. Pode vir no 6,19, não tem nenhum sinal de inflexão, então teoricamente a ação vai continuar caindo, apesar do volume ter reduzido. Então não tem nada, por exemplo, um sinal, uma figura, um fundamento, um evento binário. Só que em temporada de balanço tudo pode acontecer, não necessariamente da empresa. Às vezes uma empresa impacta na outra por expectativa também, então ela está bem descontada. É aquela história, uma coisa é comprar BIF 3 a 13 e uma coisa a 6,45. Só que você tem que ter minimamente ali ou um fundamento, ou um driver, alguma coisa que você fale, putz, eu estou comprando porque tem essa expectativa, eu estou adiantando a formação de uma figura, o que não é o caso nela por enquanto. Ok, pessoal, vou deixar o link da imersão técnica, último dia para pré-lista. Eu já estou mapeando as oportunidades para a carteira desde já, fazendo simulações. Vou deixar o link do Seja Bem-vindo à Bolsa e para assinarem o cenário. Assistam também o cenário em vídeo, tem algumas coisas que eu estudei durante o pregão lá. Se puderem deixar o like, se inscreverem e utilizarem a área de comentários, serão muito bem-vindos. O índice está reagindo um pouquinho aqui no final. Queria olhar, eu já estou gravando um pouquinho mais cedo, eu sei que muita gente gosta. Tem apresentação lá, festinha do Dia dos Pais na escola da minha filha, que completará 5 anos em setembro. Certo? E ela é menina e é mais brava que o meu filho de 19, que já é bravo desde dos 2 anos, já percebi, assim, mas são extremamente corretos. Meu filho é honestíssimo, estuda, trabalha, e a minha filha também, graças a Deus, nesse sentido. E o principal, os 2 são corintianos natos e vão no estádio comigo. Tá bom, pessoal? Saúde e paz para vocês e para suas famílias. Estarei sempre ao lado de vocês em qualquer momento de dificuldade e momentos de louros também. Contem comigo. Eu me dou aqui, então eu não opero... Como eu opero o meu capital, eu sei que tem o capital de vocês em jogo, eu entro realmente de cabeça e o que você sente, eu sinto. Nós somos iguais, nós somos traders, né? Então... Quando você está eufórico, eu também estou. Quando você sente a dor, eu também sinto. Eu sinto por mim e por vocês que acompanham o meu trabalho. Acreditem nisso, ok? Vou estudar. O final de semana eu não vou descansar. Eu vou trabalhar e estudar o tempo inteiro para poder chegar na segunda-feira aqui, estar em alto nível para tentar auxiliar o maior número de pessoas possível. Ok? Isso daí que eu falo de coração. A gente segue juntos aí na luta. Saúde e paz a todos. Bons estudos. Vou trabalhar e estudar para poder trazer novidades na segunda-feira, ok? Seguimos juntos, valeu!